E aí, vamos mergulhar de cabeça nessa análise hoje? Nós vamos explorar a beleza profunda, a verdadeira beleza da vida intelectual. A ideia aqui, baseada na obra clássica A Vida da Mente, do James V. Shaw, é a gente dar um passo atrás, sair um pouco desse ruído caótico e sem fim do mundo moderno e entrar numa zona muito bem estruturada de pura curiosidade. A obra argumenta aí com muita razão que a gente precisa se afastar das distrações constantes para conseguir captar a essência das coisas ao nosso redor. E olha só que interessante, não estamos falando apenas do cérebro, daquele órgão físico ali, mas sim daquela centelha invisível que busca ativamente conhecer o que não somos nós mesmos. Fascinante, né? É um convite para perceber que a própria existência das coisas traz uma luz, um esplendor que meio que nos puxa para contemplar ativamente o que é real. Para começar a entender as grandes apostas dessa nossa exploração, a gente precisa olhar para uma ideia simplesmente colossal do Tomás de Aquino, que o filósofo Joseph Piper também fez ecoar. A totalidade do universo pode habitar em um único ser. Pensa um pouco nisso. Isso muda completamente a perspectiva. Não coloca a mente como um balde, um recipiente finito que logo enche e transborda. Nada disso. A mente é como um espaço em constante expansão, só esperando para ser habitada pelas maravilhas da realidade. Quando o intelecto começa a conhecer algo de fora, ele ganha a vida de um jeito muito mais profundo. E claro, não é que o universo físico diminua quando a gente adquire conhecimento, mas a gente ganha o privilégio maravilhoso de internalizar toda aquela ordem, aquela magnitude toda, deixando o universo ecoar dentro da nossa própria inteligência. E olha, tem um aspecto muito reconfortante no meio disso tudo. A poeta Phyllis McGinley ilustra isso perfeitamente. Ela fala de um jeito bem poético que tem guardado para si mesma os esplendores da descoberta. O que isso nos mostra? Que mesmo sem ter aquela educação formal super exaustiva, um diploma para cada assunto do mundo, qualquer pessoa tem a capacidade de cultivar um maravilhamento profundo pela descoberta. É um lembrete excelente de que não ter instrução inicial sobre algo não é um defeito limitante, mas sim um estado maravilhoso de puro potencial. O processo de descobrir não exige ferramentas inalcançáveis logo de cara. Exige apenas aquela inclinação natural, aquela paixão de buscar respostas e ir admirando a realidade que vai se revelando pouco a pouco pela leitura e pelo pensamento. Então, juntando essas peças, o conceito crucial que a gente tira daqui é o de capax omnium. Esse é um termo filosófico clássico, super fundamental, que basicamente significa capaz de conhecer todas as coisas. As mentes humanas foram moldadas de um jeito único, literalmente desenhadas para absorver e entender absolutamente tudo o que existe lá fora. Não existe um disco cheio, um limite rígido de armazenamento na nossa cabeça. Pelo contrário, como a mente age refletindo a realidade, toda vez que a gente conhece uma coisa totalmente nova, o nosso horizonte simplesmente se expande. Essa capacidade que parece não ter fim, que permite que a gente abrace desde a menor das curiosidades históricas até a grandiosidade total da natureza. Aprender é uma soma infinita, onde o conhecimento sempre enriquece o intelecto. Bom, com essa magnitude imensa do intelecto já estabelecida, fica uma pergunta enorme no ar. Como a gente dá o pontapé inicial nisso tudo? Como fazemos uma mente realmente ganhar vida na prática, no dia a dia? Afinal, só ter esse potencial gigantesco ali, paradão, não resolve muito. É preciso entender os mecanismos, o que acende a faísca para colocar essa curiosidade em movimento, de um jeito disciplinado. E para chegar nesse ponto de efervescência intelectual, a análise nos mostra que a gente precisa prestar muita atenção nos hábitos diários. O conhecimento estruturado, afinal de contas, quase nunca cai do céu por mero acidente. E para cultivar esse intelecto vibrante, a gente encontra uma solução prática inspirada na obra de A.E. de Sertilanges. É bem direto ao ponto. Primeiro, ele recomenda fortemente criar uma zona deliberada de silêncio. Faz todo sentido, não faz? Sem esse primeiro passo, a atenção fica totalmente refém da barulheira moderna. Em seguida, a recomendação é separar de 1 a 2 horas por dia para um pensamento mais intenso e isolado. O grande segredo aqui não é ter uma quantidade absurda de tempo livre. O segredo é ter disciplina para blindar a mente contra distrações frívolas. Manter uma vida intelectual exige essa pequena fortaleza temporal, aquele período diário onde o foco fica puro, focado na contemplação daquilo que se está estudando. Agora, uma coisa importante. Não vá achando que a curiosidade intelectual precisa ser só sobre metafísica ou alta ciência. Já ouviu falar em vitofilia? É o estudo cuidadoso daquelas anilhas de charuto, aquelas faixas de papel. Esse exemplo, um tanto inusitado, prova uma coisa maravilhosa. Absolutamente qualquer cantinho do mundo carrega um pedaço da realidade que vale a pena investigar. A fonte destaca que até coisas que parecem triviais guardam arte, história profunda e conexões totalmente inesperadas. Na vida da mente, não existe assunto desinteressante. O que existe, na verdade, é uma perspectiva desinteressada. Colecionar informações sobre os temas mais peculiares possíveis é uma estratégia incrível para manter o cérebro engajado e sempre apaixonado pelo ato de aprender.
Mas tem um detalhe logístico muito simples e vital para nutrir essa curiosidade toda: manter os livros sempre à mão. A ideia é evitar que o desejo de instrução simplesmente crie mofo. O pensador Samuel Johnson deu esse conselho super sábio sobre a importância de ter uma boa biblioteca pessoal ali, ao alcance dos dedos. Pense bem, muitas vezes aquele interesse repentino por um assunto surge numa tarde qualquer. Se o material de estudo não estiver ali, fácil, pronto para aprofundar aquele interesse, a faísca inicial esfria muito rápido. Ela perde o brilho, acumula mofo e evapora. Ter livros físicos por perto é tipo um portal aberto, um estímulo constante para alimentar aquele capax omnium que a gente falou agora há pouco. Só que ter essa montanha de livros exige uma certa responsabilidade. Existe um perigo real na leitura sem contexto. Imagina só o abismo que tem entre absorver ideias sem maturidade, tipo ler uma propaganda política complexa aos 15 anos de idade, e ler com uma perspectiva disciplinada. A análise alerta aqui, na juventude, pode faltar a bagagem necessária para confrontar as ideias do texto com os fatos da realidade. Ler com contexto é usar uma lente madura. Mentes em pleno desenvolvimento não podem simplesmente engolir argumentos de forma passiva. Para conseguir separar o que é um argumento válido de uma falsidade pura, é absolutamente imperativo construir e estruturar os fundamentos críticos antes. Seção 10. A verdadeira educação e a liberdade, onde a gente se move da mente abstrata para a libertação da alma. Bom, o ponto de virada para entender essa transição mental em direção à liberdade é uma distinção muito antiga, mas que faz todo o sentido. A diferença entre as artes service e as artes liberais. Historicamente, as artes service são descritas como o aprendizado prático de ofícios, coisas que a gente aprende por pura necessidade de sobrevivência, para produzir algo útil. Por outro lado, as artes liberais são aquelas disciplinas que a gente busca simplesmente pela alegria pura e libertadora de conhecer a verdade sobre o mundo. O objetivo não é produzir uma ferramenta física, mas sim moldar um espírito livre da ignorância. Quando a gente estuda sem a pressão da utilidade prática imediata, a gente liberta a mente. Isso deixa o nosso verdadeiro potencial humano de conhecer, fluir e se satisfazer de verdade. E o que acontece se a gente simplesmente ignorar essa estrutura toda das artes liberais? Acabamos virando o que Platão chamou de o homem democrático. É o perfil de uma pessoa com uma rotina sem nenhuma ordem interna, sem uma busca sólida. Mas olha a ironia. Ela acha que esse caos todo é agradável, que é sinônimo de ser livre e feliz. O material nos alerta que, sem uma formação adequada, a gente fica pulando de galho em galho, de um interesse banal para um super profundo de um dia para o outro, sem consistência nenhuma. Sem o refinamento da educação liberal, a gente vira facilmente escravo de instintos passageiros e caprichos. É muito fácil confundir a falta pura de um rumo ordenado com uma falsa ideia de libertação. Chegando ao fim desse nosso mergulho, a grande reflexão que fica batendo na porta é a seguinte: será que o esplendor, a magnitude inteira do universo, estão mesmo habitando a mente, ou o espaço está só entulhado com aquele barulho frívolo e passageiro do dia a dia? A gente tem essa capacidade intelectual impressionante justamente para ser preenchida com conhecimentos atemporais, mas se a gente deixar, a passividade moderna e a distração sugam todo esse espaço precioso como parasitas. É hora de ser honesto e pensar: existe o cultivo real daquelas zonas de silêncio para receber as maravilhas do aprendizado, ou as trivialidades já tomaram conta de tudo? Que a busca incessante pelo que é elevado nunca pare por aqui. Afinal, do que a sua mente vai se alimentar amanhã?